Então, às vezes, uma situação assim entra, até para equilibrar um pouco, isso é uma escolha lá da família, isso é uma coisa que não é da nossa área, que se isso organiza um pouco mais essa família, ótimo. O treinamento para falar, por exemplo, a minha opinião é que isso é uma demanda de quem não tem autismo, não é uma demanda da criança com autismo, né? A gente que quer preservar, a família às vezes se frustra muito porque não é uma criança que vai respondendo as coisas, né? Então, falar é alguma coisa, uma demanda da gente que fala, tá? Não estou fazendo julgamento nenhum disso, desde que isso não complicar a escola, né? E aí você disse muito bem, a escola é para uma outra coisa. A escola é para que ele desenvolva melhores condições próprias de estabelecer essas atividades sociais e de adquirir resultado mental. A gente não quer aquela história da fila, a gente não quer vê-lo na fila para resolver o problema. A gente quer que ele adquira, né, o conhecimento e a capacidade suficiente de entendimento da escola para que o que sinaliza para os outros e os outros modulam o comportamento sinalizem para ele. Ele estar na fila não é o nosso problema é que ele ainda não sabe fazer isso. Já que nós somos instituição educacional, já que nós somos escola, não cabe o treinamento. Nosso lugar é um outro, porque não é o outro para as outras, né? Uma coisa são habilidades que a gente precisa treinar, porque precisa cair no automático, como a ideia de dirigir. Você tem que treinar o uso de um veículo para que isso esteja tão automático que você não precisa pensar para fazer, você não terá. Isso é outro treinamento. Mas esse treinamento para o comportamento, que não constrói as habilidades para fazer, não é do nosso interesse mesmo, né? Muito bem. Patrícia, o que chamam aqueles métodos comportamentalistas que ensinam o autista a... Tinha um método, né? Tem surgido coisas demais, tá? É a bola da vez. Tem surgido metodologias, materiais, softwares, um monte de coisa para crianças com autismo. Com muito cuidado, não é? Para não perder a dimensão da criança e para não tornar um ET da escola. Ou seja, tudo dela é diferente, todo o material dela é diferente e ela continua tendo lugar autista na escola, não é? E a rigidez dos métodos. O método depende do funcionamento do método, não cabe a pessoa. Aí eu sou escola com os outros e com eles eu sou um método. Então, tome cuidado. Tá? Então, deixa eu ver se eu tenho isso. Se eu tenho essa criança que não vai para a fila com toque de sinal, não é? Eu vou ter que fazer mediações e antecipações de algumas situações desse ambiente escolar e desse ambiente intenso social, de modo que a escola e o ambiente social e a rotina escolar se tornem acessível para essa criança. O que significa tornar acessível? É que ela tenha, por algum
imagem, ela tem uma leitura a ser feita, e que a imagem permite associar a diferentes áreas do cérebro, não é? As coisas que acontecem. Então, o sinal, ele entra sonoro, e ele diz de uma demanda para as crianças, que elas aprendem, né? As que desobedecem, as pessoas ficam bravas com ela, e ela vai não tendo que se regular para poder ir para a sala. E que ele não é direto, ele não diz o que é que ele pretende. As crianças vão aprendendo a rotina e as regras da escola e conseguem estabelecer a associação. Porque o sinal que toca para a entrada da sala, normalmente ele é igual ao sinal que toca para ir no recreio, ao sinal que toca para voltar. Então, a diferença entre eles é a organização mental que a criança tem no dia e do momento que é esperado dela. Cada criança com autismo, vou trabalhar um pouquinho com vocês, algumas questões da antecipação e das mediações, mas vocês entendendo que eu não estou falando da mediação com autismo, estou falando da mediação com a criança. Então, é preciso entender que não tem um recurso único das crianças com autismo que vai funcionar. É de cada criança. Então, vai ter criança que vai funcionar melhor e vai precisar, por exemplo, de recursos visuais que sejam, por exemplo, fotos em que ela está presente naqueles ambientes e fazeres da escola. Vai ter criança que a foto ainda não está acessível para ela, que ela vai ter que ter objetos, começar com objetos que se referem à sala de aula, que se referem à cantina, à hora da merenda, para depois ela passar para o nível simbólico da foto, porque que a foto é simbólica, porque eu tenho que aprender a enxergar a foto, associar a foto. Às vezes tem criança que eu colocar a foto no objeto,
organizar, fazer rotinha na porta da biblioteca, porque o menino autista saía de lá. Eles abriram um dos ossos e mudaram o lugar para fazer lanche, compreende? Então, se não tiver adulto cabeça dura, ainda assim, essa criança vai ser provocada lá. E fala, Eu também ia daquelas que eu vi, lembra? Naquela escola, a menina que queria entrar na hora, ele estava fora. não lembro disso. O menino que me mostrou que antes ele não entrava na roda e estava fazendo uma roda, ele não estava, ele foi lá, ele sozinho. Eu sei, eu acho que era o Vitor que você foi. É um menino que entrou muito na sua organização. Isso. Né? E que ele, aí os meninos, inclusive de outras turmas, já tinham se organizado. Aquela história de virar, Isso. aquela coisa dos meninos soltarem tudo instantinho, né? E eles já deixavam um lugarzinho vazio, porque ele sentava no rodinho, do jeito dele de participar. Ele comentava, levantava um pouquinho, sacudia um pouquinho, ficar sentado, os meninos não tinham nenhum, não iam ocupar o lugar dele, ficava parado, até o dia voltar e sentar, né? É um menino que ele foi, eu me esqueço disso, isso está até descrito, né? Que ele foi um menino tão desorganizado quando entrou, gente, vocês não fazem ideia do quanto que ele não conseguia ficar na sala, quanto que ele chorava, quanto que ele exprimia os colegas, puxava o cabelo, não podia dar o carinho, chorava. E o recreio passou a ser o lugar que ele mais gostava. Imagina o que ele. E ele tinha um lugar, uma muletinha que os meninos sentavam para conversar. Então, ele aprendeu a ter um lugar de sentar, ele queria sentar. Nesse corredor aqui, eu estava lá dentro disso. Tinha alguns alunos, eles estavam no plano de peteca. Então, ele parou aqui, eu fiquei longe olhando. Recreio normal, só estava lá. Ele parou aqui e elas continuaram jogando peteca. Ele ficou. Quando a peteca caiu no chão, ele apertou o braço, passou do lado e sentou no mundo. Olha! Cadê o mundo dele? Ele entrou no meio da peteca trabalhando todo mundo. Ele entendeu, ele planejou. Eu vivo aqui. Agora mesmo isso cai. Né? A hora de cair, parar. Gente, perfeito. Isso não é pouca coisa. Um ambiente de gritaria, ele tinha os lugares que os meninos tinham de ficar, né? O entendimento, o comportamento estratégico. Enquanto eu estive numa reunião, e eu não me esqueço disso, intersetorial, e tinha a ver com escolas especiais, e a tentativa de mudar essa perspectiva, e algumas famílias, a representação das famílias estava, e uma mãe levou um filho adulto com autismo para essa reunião. E a reunião foi de 9 até meio-dia. E esse moço ficou na reunião a manhã toda. Ele não era trabalhador, mas a manhã inteira, de 9 a meio-dia. Estereotipia de 9 a meio-dia. E eu fazia reunião, olhava aqui e falava, gente, os meninos não estão assim na escola. Eles não vão ficar um adulto assim, compreende? Sem interação. E não é porque eles são menos complicados, porque chegaram com coisas muito complexos, e eles têm avançado, né? Então, os recursos de antecipação são dessa lógica, porque a gente antecipa para as crianças da escola, quando elas estão aprendendo a lidar com aquele ambiente escolar. Não é uma coisa de autismo, é uma coisa para a gente compreender que tem prejuízos, são da ordem da função executiva, que então a capacidade de, não é capacidade, a função de antecipar e regular o comportamento é mais difícil, porque tem uma rigidez maior, certo? Então eu antecipo aquilo que eu faço com os meninos, para essa criança com autismo é importante fazer para que ela consiga acelerar esse processo de desenvolvimento, tá? Acompanhamento da rotina, a comunicação, já conversei com vocês, né? Ela fazia o acompanhamento da rotina, com esse serviço de antecipação aqui. A comunicação não é a ideia de que ela tem que comunicar. Tá. Achei uma mineirice esse negócio.
As famílias falam, gente, nunca nem mexeu na televisão, não estou demora. Um belo dia vai lá, pega e sabe as funções todas, porque está olhando tudo. Não se engane, não é? Então, assim, a referência dos colegas, o par na sala, sendo em grupo, com criança com autismo, não é o profissional de apoio. O horizonte está perfeito, não, está cheio disso também. Estou suada, já cansada disso. Não é, porque ele não vai reconhecer o que alguém a imitar tanto quanto se ele estiver perto de um tamanho dele, compreende? Tem mais, é porque a gente não precisa entrar nisso, mas se a gente for entrar, para uma criança com autismo já é comprovado que muitas vezes o adulto é meio assustador. Tá? Há uma reação em áreas do cérebro assim, é muito menos assustador uma criança em intervenção do seu pai. É coisa que vai acostumando com os adultos da escola também. Tá? Então, a possibilidade de limitar, ele ver o que o outro está fazendo, é muito mais fácil para ele do que receber a sua orientação diretamente assim. Tá bem? A atitude do professor em referência da turma é uma referência importante para a turma. A chamada é importante demais. Eu já vi professor já fazer a chamada com todo mundo e pular a criança com autismo porque ela não responde. Por quê, gente? Eu estou falando que a pessoa é ruim, não. É que lidar com uma criança que não se olha para não dar resposta é frustrante para muita gente. E as pessoas acabam deixando um pouco para lá. E acham, por exemplo, que é constrangedor falar o nome dela e ela não responder. Não. Até os meninos falam, está aqui, não tem problema. Mas isso o nome é alguma coisa. Além do nome chamar aquela criança para aquele lugar, eu digo que aquela criança faz parte daquela turma. Eu estou dizendo para os outros que aquela criança é aluna como eles. Tem identidade, né? Tem identidade. E que importa para mim que ele está na sala todo dia. Quando eu faço isso, a sensibilidade atitudinal é alguma coisa que afeta o aprendizado dos alunos. Quando eu estou na escola, eu estou ensinando para os alunos muitas coisas além de ciências, matemática e inglês. Quando eu chamo por ela que tem autismo na hora da chamada, eu estou ensinando para as crianças qual é a atitude, a consideração e o lugar de uma pessoa, de uma criança, seja ela quem for, que todas as crianças têm valor e têm compromisso de estar ali. Quando eu me aproximo, porque se quem trabalha com ela é a profissional de apoio, eu estou ensinando para as outras crianças que uma pessoa com autismo tem sempre alguém para ajudar e que a professora não precisa se importar com ela. Se tiver alguém ajudando, nem precisa se importar com ela. Quando eu chego perto e converso com ela, eu estou ensinando para os outros alunos um modelo de aproximação, de que ela também é alguém com quem a gente se importa. Quando o professor fica muito afastado, e ele muito com o profissional de apoio, a tendência dos meninos é ir largando para lá também. Então eu preciso ensinar a atitude, não é? Porque os meninos chegam perto, os meninos se aproximam, ajudam na hora das agitações. É muito bacana, não é? Eu não posso perder isso. E os meninos estão lá para se formar cidadão. Eu não posso chegar para eles e ensinar para eles na escola que eu tenho uma criança com autismo, uma criança com deficiência, que fica sempre alguém, um homem, perto, que na hora do recreio, eu já vi, pelo menos em escolas que eu já estive, e que fica extremamente aborrecida, como que as pessoas não ficam indignadas com isso, acham normal, o recreio estava lá rolando, a criança cadeira de rodas está aqui com o profissional de apoio, batendo papo com o profissional de apoio, com a cadeira de rodas estacionada. A lógica é aonde o profissional de apoio está que aquela criança está. Enquanto a vida dela vai correndo lá do outro lado e ela passar. Então, é muito importante, a sensibilidade atitudinal para mim, é
E a gente, que também não sabe o que fazer e que acha ótimo entregar, junta com vontade de comer, depois não dou conta da mãe também. Porque a hora que esse profissional eu resolvo para mudar, que vai atender outra criança, não pode nem mudar nem mexer com ele. É um atestado para manter o mesmo professor na turma. É. Um atestado da escola, que isso é importante para essa criança, manter o mesmo professor. Que a gente teve o mesmo a vida inteira. Isso é muito
anos e ele é anterior a questão das atividades, tá? Isso aqui são alguns itens de um roteiro que a gente construiu em Belo Horizonte para fazer o quê? Puxar o olhar dos professores do atendimento educacional especializado, tirar o olhar do autismo e puxar para a acessibilidade dos, tá? Porque tem duas dificuldades no AE. Lá, a gente, é um atendimento desenvolvido por professores que são da escola, muito concursados, e que eles passam então, por um processo ali, né, de seleção, tudo, quando eles desejam trabalhar no serviço, e eles são formados para o serviço. Então, eles têm uma trajetória de sala de aula. Uma das coisas que os cursos de distância não muito acontecer é que eu, às vezes, vou lá na escola, observo tudo e depois eu volto cheio de ideias para fazer se eu sou professor da sala de aula. Mas eu não consigo perceber o meu papel enquanto ele. Aí eu fico querendo mudar o trabalho do professor na sala de aula sem um objetivo que é de acessibilidade. E a outra dificuldade é que eu consegui parar de ficar medindo e olhando o autismo, né? Não correndo risco de tentar melhorar o autismo para estar na escola, mas olhar a acessibilidade da escola. Então, nessa lógica das funções executivas, construímos um roteiro para observação, tá? Eu trouxe só para que vocês vejam com que minúcias a gente está propondo que seja acessibilidade, né? Porque eu conheço o João que tem autismo, da escola, a turma nova, não é conhecendo o João na sala de AE. Porque o AE não é do real dele, não é onde está o desafio. Eu tenho que conhecer o João para eu fazer um plano de AE lá na escola. Então eu preciso observar várias coisas, né? Eu tenho que conhecer muito bem a escola. Eu tenho que conhecer como que a escola se organiza. Para eu saber, e tenho que observar como que essa criança lida com essa escola real que se organiza daquele jeito. Para eu achar onde está a falta de acessibilidade. Na escola. Então, por exemplo, tem perguntas lá assim: como que o aluno faz sua entrada na escola? Ele entra na mesma hora no carro dos colegas? Sozinho com ajuda? Ajuda de quem? Quem recebe? Aonde permanece até o momento de ir para a sala? Eu tenho que pôr uma lente de aumento, porque todos os instantes da escola são importantes, não é? Tem meninos que chegam depois da entrada, não tem? A mãe leva depois, não é? Não entra pela mesma porta, porque foi muito agitado. Cafézinho com pão de queijo, estou achando que eu estou lá. A organização de deslocamento da turma para a sala de aula. Eu estou perguntando aqui sobre a escola, não é sobre o aluno. O que sinaliza para os alunos o momento de deslocamento para a sala de aula? Como a turma é conduzida para a sala de aula? Esse é o parâmetro. Aí eu pergunto, como que esse aluno com autismo se comporta nesse momento? Alguém tenta ajudar? Quem? De que forma? Como é a reação dele? Sempre a mesma pessoa que ajuda? Porque às vezes os meninos que falam assim, cara, na vida não pode correr lá não, né? Essa é uma excelente intervenção. Deixa rolar. Mas se alguém que puxa no pulso, que leva, você tem que saber disso, porque tem que o AE, muitas vezes, trazer um instrumento e conversar com a escola para entender o do desenvolvimento cognitivo que tem essa ação, não é? Vou mais rapidinho só para vocês verem. Por exemplo, mapa de sala de aula. Os lugares da sala de aula são permanentes naquela escola? Como que é situada a carteira daquele aluno naquela sala? É sempre o mesmo local? Como foi definido? Ele tem colegas na frente, atrás, dos lados? Porque ele vai imitar e precisa de outros alunos. No primeiro lugar, não é um bom lugar, sabe? Porque eu só tenho a referência do professor. Eu tenho que entender o que o professor está falando, porque eu não tenho a referência dos alunos do que está acontecendo. Não é? O fundo da sala está longe demais do professor, o melhor é o meio. Né? É o meio da sala. Eu gostava do fundão. Eu tinha uma boa fase. A visão completa.
quê? Que faz como alternativa ao grupo? Quando eu pergunto, não participa, porque eu estou perguntando, a escola diz o quê? Como que ela explica o que é que não participa do grupo? Para eu entender, eu olhar o que a escola está fazendo. Porque às vezes a falta de acessibilidade está no olhar de como a escola está entendendo aquele aluno. E aí eu preciso organizar com o tempo para que essa escola passe desse ponto para um momento melhor, não é? Descrever o dia da observação, todos os rituais, sinalização de mudança de atividade, comportamento que os colegas já desenvolvem com autonomia, a turma já tem autonomia, para quê? Não é? Para que eu entender o que é que as crianças ali já dão conta de fazer. Como e se os professores antecipam os passos da rotina, os deslocamentos, incluindo entrada, saída, recreio, como que é um dia naquela escola, né? Quais aspectos dessa rotina aquele aluno com autismo consegue aderir? A gente fala muito lá da adesão à rotina, né? Então, como um objetivo, a escola precisa ter o objetivo que as crianças façam adesão à rotina. O que é adesão à rotina? É essa autorregulação. É eu compreender o que é esperado de mim e conseguir me autorregular para participar, não é? Bom, é motivado a aderir, conduzido por outra pessoa, por quem e como, de quem. Quais os aspectos da rotina diária do aluno ele não consegue seguir? Como é nesses momentos o comportamento, a reação do aluno? Qual a reação dos professores quando ele não consegue seguir aquela rotina? Não é? Eu peço a alguém para ficar com ele lá fora tem uma caixa de brinquedo para quando ele conseguir ficar na sala. Eu já encontrei isso muito. Né? A escola também é um lugar que as pessoas ficam ansiosas para ver os meninos felizes. E aí eu vou lá com uma caixa para quando ele dá conta, o professor de apoio fica lá, o profissional de apoio fica lá na biblioteca com ele, com aqueles brinquedos dele. Vai virando uma coisa que até eu que sou mais novo ia querer sair da sala. Né? Aí a gente observar, por exemplo, compartilhamento social. Lá na escola, porque não é assim que vai compartilhar socialmente comigo na sala de recursos. Eu não sou igual a ele, eu não desafio ele na sala de recursos como a escola desafia. Como que esse aluno escolhe? Ele escolhe permanecer em espaços diferentes dos colegas sempre, como ele está, tá, gente? Porque isso muda, não é? Ele permanece em espaços diferentes às vezes, quando, aonde fica, com que comportamento. Ele fica no mesmo espaço dos colegas, com qual comportamento. Quando os colegas se aproximam, como que ele reage. E por aí vai, tá? Como que é o recreio, né? Se ele apresenta momentos de atenção compartilhada com alguém, se ele olha junto de alguém, algum objeto, algum brinquedo junto com alguém, né? Se algum menino chega e faz isso, se ele olha, né? Se os colegas aproximam dele, se tem alguém em especial que aproxima mais, tá? Se ele reage com desorganização, estereotipia, choros, a esse contato social ou não, né? A comunicação, se ele usa a comunicação verbal sempre, descreva essa comunicação. Se ele usa verbal às vezes, se ele não usa verbal. Ah, para que eu quero isso? Porque verbal não é para ele comunicar, mas eu preciso saber, porque se ele for verbal, eu já. Nossa, muita coisa já está resolvida. E também ele pode se comunicar comunicação expressiva, né? Em outras siglas. E eu preciso saber, por exemplo, assim, porque se ele não é verbal, né? É muito mais provável o apoio visual ajudar, né? Porque se eu não sou verbal, eu provavelmente a minha linguagem receptiva também eu evito um pouco também. Tá? A flexibilidade mental, né, gente? Se ele tem uma desorganização ali na escola, em mais momentos, descreva a reação dos professores diante da estereotipia, tá? Dos colegas, porque às vezes a ansiedade da escola é de resolver a estereotipia que acontece toda hora. Aí fica se batendo, fica se mordendo, ele quer que pare com isso. Só que ele vai conseguir diminuir isso na medida em que a escola começar a fazer sentido e ele começar a estabelecer vínculos ali com as coisas da rotina da escola. Então não adianta eu incidir sobre aquilo diretamente, porque eu vou entrar
cuidava dela lá, quem fosse cuidar dela, todo mundo conhece ela na escola. Todo mundo ajuda ela na escola. Então eu achei que foi assim. E agora tem mais de entender que o lugar dela não é passeando lá. Sim, mas daí até mas ela vai, ela ia e voltava, alguém ia levar com ela, depois ela voltava. Aos olhos, aquela sala de aula vai estar discutindo. E aí eu vou pôr isso. Agora ela diminuiu isso, agora ela fica mais. Mas não foi uma coisa assim traumática, todo mundo ajudava, entendeu? Porque todo mundo conhece ela ali no contexto e lidava bem com essa situação. É porque as crianças se perguntam também, né? Cadê sua turma? Cadê sua professora? Sua sala? Você está aqui, você não está na atividade? E quando as coisas. As pessoas não podem parar de É um estranhamento, né? A gente sempre continuar um estranhamento, né? Uma casa durante a aula, você está passeando, né? Às vezes os coleguinhas, nossa, você está longe deles, o que aconteceu com a criança? É isso, né? Consistência isso. Então é isso. Lá vocês veem, se reconhece o uso funcional dos materiais escolares, não é? Porque às vezes a única coisa que eu não faço com lápis é a menção de riscar, eu não denuncio, quer dizer que eu não sei, mas pode ser que saiba, mas eu não uso funcionalmente. Não tem sentido para mim lápis, papel, a cola, né? Descreva o desenvolvimento nessas áreas. Aí você vai falar assim, mas a gente está falando de menino que não consegue nem para filho parar de chorar, sabe? Porque a gente está falando de um espelho, não é? Então a gente tem meninos que chegam sem tanta desorganização, que dão conta demais de muitas coisas e que podem ter um bom desenvolvimento aqui e a gente precisa perguntar sobre todos, não é isso? Qual a avaliação pedagógica da escola sobre o aluno? Às vezes a gente pergunta e a escola fala, não tem que avaliar, não é? A pergunta já serve de intervenção, né? Assim, mas o que é que ele sabe? A escola, às vezes, isso acontece só com autismo não, né, gente? Uma criança com paralisia cerebral, às vezes, eu nunca fiz uma avaliação, não sei o que ele sabe. E eu já vi meninos que a escola disse que não sabia coisas, que aí foi verificado que sabia. Né? Então, porque eu suponho que não sabe. Não é por mal, né? É a nossa história que a gente precisa superar. Né? Qual que é a proposta de trabalho da escola? Como os professores percebem os potenciais? Né? Às vezes a pergunta você faz na escola e o professor se surpreende com uma pergunta, um dia vai pensar em potenciais. Né? Então são perguntas até para ajuda em si mesmo. Muito bem. Olha, já voltou para mim. Agora ele está melhor porque ele recuperou isso super. Aí esse aluno está lá na sala de aula, ele já conseguiu aderir às rotinas, já compreendeu, já tem uma permanência em sala de aula, não é? E aí a gente vai pensar, ter cuidado, porque às vezes a gente tem o objetivo, tem que ter, pedagógico, daquela criança desenvolver essas habilidades de adiamento, de autoeducação, de permanecer em sala de aula, dela estabelecer sentido dos objetos da escola, vínculo com as atividades,